Olá, está começando mais uma edição do Bom Dia e Entrevistas e hoje eu recebo aqui no estúdio o Rui Valença. Ele é coordenador da região sul da Contraf Brasil, a Confederação Nacional dos Agricultores e Agricultoras Familiares. E vamos falar sobre o Plano de Aceleração de Crescimento, PAC, de produção de alimentos sustentáveis, que foi apresentado pela Contraf no dia 13 de março, exatamente há 15 dias, foi feita, então, essa entrega do PAC, essa proposta para o governo nacional. Então, seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado, Emerson. É uma satisfação a gente estar aqui nesse programa de entrevista, falando de um tema tão importante neste momento, que a agricultura, que o consumidor brasileiro está tendo dificuldades de acesso à produção de alimentos, aos alimentos com alto custo, e, por outro lado, a agricultura também aí, sofrendo aí uma situação bastante difícil. Então, acho que é nosso papel, nossa oportunidade, vamos dizer assim, de agradecer aqui, esse espaço aí para a gente trazer e trabalhar e detalhar o que a gente está fazendo. Perfeito. Agora, para o pessoal de casa entender, como que vai funcionar essa proposta que foi apresentada para o governo, como é que foi a iniciativa, como é que foi a conversa por trás para chegar a esse plano de aceleração de crescimento? Então, nós temos acho que um contexto atual, nesse momento, é importante a gente dizer, de que nós temos, por um lado, o consumidor, o trabalhador urbano, o consumidor de uma forma em geral, que está insatisfeito, está com dificuldades, porque os preços dos alimentos, principalmente nesse primeiro trimestre de 2024, eles ficaram bastante altos, como se diz, ficou bastante caro. Por outro lado, nós temos também uma insatisfação dos produtores, quando se trata de alguns preços, por exemplo, a questão dos grãos, quando se trata da questão do preço do leite. Então, entendemos de que isso, não está funcionando. Se nós, de um lado, o consumidor não está satisfeito e o agricultor também não, então a gente tem que fazer alguma coisa, como se fala, na gíria, para consertar isso, uma consertação. E nós, da Contraf Brasil, junto com as nossas federações estaduais, com os nossos sindicatos, no caso aqui da região Alto Uruguai, com o nosso SUTRAF, com a sede nos 30 municípios aqui do Alto Uruguai, melhor dizendo, com a atuação aqui, então a gente elaborou essa proposta do que seria um PAC, um Programa de Aceleração do crescimento da produção de alimentos na agricultura familiar, justamente para equilibrar essa demanda, essa oferta, equilibrar os preços, colocar as coisas normais, dizer de que essa situação ela vem distorcida, ela vem com uma situação mais difícil a partir da pandemia, Se nós pegarmos a questão leite, o preço do leite, que hoje é muito importante a gente falar aqui para os nossos agricultores. Nós tivemos, então, lá durante a pandemia, durante o período de pandemia, em 2021, uma elevação de custos muito alto para a produção de leite, e vocês lembram de que o preço do leite subiu exageradamente. Por outro lado, o governo da época, acho que não é uma crítica, mas aqui ele facilitou a importação. E nesse momento nós estamos, então, sofrendo com essas duas questões, uma importação muito alta de leite e também ainda os custos de produção altos. Então, nós temos que diminuir as duas coisas, diminuir o custo de produção e também diminuir a importação. Então, diante desse contexto, que também vai para o arroz, por exemplo, que sofreu questões climáticas, aí de muita chuva, enchentes na região produtora, que é o sul do Brasil, e aí um preço exagerado. Então, diante dessa situação que nós, da Contraf, com os nossos acreditamos que é preciso criar um programa aí para fazer este ajuste. Outra coisa que é muito importante destacar é de que nós precisamos com que a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, volte a ter estoques públicos. Porque se nós formos ver hoje, a Conab não tem estoque de milho, não tem estoque de feijão, não tem estoque de arroz. Quer dizer, esse é o papel de uma companhia como a Conab, para justamente nesses momentos de excesso de produção, ela vir buscar, então, comprar do agricultor, do produtor, melhorando a condição de comércio, de comercialização e de mercado, e no momento de preço, que nem agora, muito alto, também ela botar no mercado esse preço, abastecendo. Então, essa é a função. Portanto disso que a gente cria, então, este PAC. Perfeito. Agora, só para entender, por que
os preços dos alimentos aumentam no mercado, aumenta o custo de produção para o produtor, mas não aumenta o preço pago para o produtor. É a questão do leite, né? A questão do leite, o pessoal recebe pouco, quase não consegue pagar as contas, digamos assim, e lá no final, lá para o consumidor, o preço continua alto. Nós percebemos nesses últimos dias, aí nos últimos 10 dias para cá, onde que aconteceu justamente isso. Houve um aumento do preço do leite no supermercado para o consumidor, né? Mas esse preço não acompanhou na mesma proporção o aumento para o agricultor. Isso nos leva a crer, né? A gente não é nenhum especialista nessa área de mercado, mas leva a crer de que os atravessadores, né, eles estão com uma margem muito alta nesse momento também. Uhum. Ótimo. Agora, esses ajustes que vão ser feitos para diminuir esse desequilíbrio entre preços, como é que vai funcionar na prática com esse PAC? Então, a ideia central é de que tenhamos uma produção de alimento mais forte, vamos dizer assim, maior no Brasil. Pegando a nossa região sul aqui, nós precisamos com que o agricultor tenha um incentivo, né, para produzir produtos como feijão, como milho, como trigo, como leite, todas as frutas, legumes e verduras, né? Para isso, o governo precisa de política pública, nós precisamos de assistência técnica especializada para esta produção. Nós precisamos de linha de crédito também diferenciadas, né? Não tem comparação você fazer um produto de exportação como commodities, né, com uma taxa de juros aí, para o custeio em 6, 7, 8% e para produzir alimentos praticamente a mesma coisa. Então, a nossa proposta, começando por aí, é de que para alguns produtos da agricultura familiar, que são essencialmente produto de consumo interno, que tenhamos taxa de juros a 0% ou até taxas negativas, né? Isso a gente pretende e está pedindo para o governo, vai pedir para o governo agora no próximo plano safra. A assistência técnica, como eu já falei, também ela é fundamental, porque hoje nós temos um bom sistema de assistência técnica voltada para as commodities aqui na nossa região, no país, né? Mas com certeza ainda ela precisa ser mais forte, ela tem que ser mais qualificada para a produção de alimentos, né? Isso é importante. Esta é uma situação. Outra situação aí de que neste PAC a gente necessitamos é de que tenhamos relações comerciais um pouco diferentes do que a gente tem em outros canais de comercialização, justamente para diminuir essa distorção que existe entre o que se paga para o agricultor e entre o que o consumidor paga. Para isso, nós entendemos de que programas como o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, a própria merenda escolar. Hoje nós temos 20 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, né, e que compram alimentos com esse dinheiro, com esse recurso, com esse dinheiro. Mas as pesquisas mostram de que um grande volume desse dinheiro, né, do Bolsa Família, ele é usado para comprar alimentos ultraprocessados, que aí vai os alimentos rápidos, os salgadinhos, os refrigerantes, né, e não compra um suco de qualidade, não compra uma fruta, não compra uma verdura. Então, esse incentivo para esse setor também é fundamental. E também para o consumidor em geral. Uhum. Muito bem. Dentro dessa proposta que foi apresentada para o governo, além dos produtos sustentáveis, né, para fomentar essa produção, tem outras reivindicações também, né? É claro de que a gente, então, pede para o governo olhar com atenção a produção de alimentos para o agricultor familiar, mas nós temos outras questões que também fazem parte do dia a dia da agricultura familiar e que são importantes. Está retomando agora, por exemplo, o programa de habitação rural, né, que para os agricultores que têm uma renda menor, ele tem é um bom programa, né? Ele tem um subsídio de até R$70 mil, né? Isso é importante, é significativo, porém, nós precisamos de um programa que contemple também os agricultores que têm uma renda maior, né? Que hoje é contemplado com essa renda, com esse programa, o agricultor que tem até R$32 mil de renda, se não me falha a memória, mas é em torno disso. Isso é fundamental, então, aumentarmos este volume de renda desse agricultor que tem 100 mil, 200 mil, né, para que ele também tenha condições de acessar um programa de habitação que ele é muito importante. Uhum. E Rui, agora que vocês entregaram então essa proposta para o governo,
Que retorno que vocês tiveram nesse primeiro contato com eles? Então, acho que é importante a gente falar aqui, né? Foi entregue, então, para a Secretaria-Geral da Presidência da República, também para o nosso ministro, que é do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e para o ministro do Desenvolvimento Social, que são as áreas mais afins, vamos dizer assim, que é o ministro Wellington Dias. Agora, então, a gente está conversando internamente com o governo, com as secretarias, né? E elaborando, porque uma coisa é nós fazermos a nossa proposição, né? Obviamente que o governo também tem que compreender, entender e pôr em prática esse programa aí. Para isso, a gente está elaborando e a nossa expectativa é de que no mês de junho a gente tenha, então, de fato, um programa já bem mais qualificado, bem mais elaborado e nós entregarmos isso para o Lula e se acredita, se tem expectativa e gostaríamos muito de que o presidente Lula assumisse, dizer, como fez com outros setores, como a indústria, um PAC para a agricultura familiar. Uhum, perfeito. E o que isso representa aqui, trazendo para Erechim, para a região do Alto Uruguai, essa aprovação? É aquilo que eu falei, dizendo, o que nós precisamos, então, assistência técnica, mercados diferenciados, precisamos taxa de juros diferenciadas, este é o apoio. Uma outra coisa que nós precisamos também é a questão do seguro agrícola, do Proagro, né, onde que houve uma reformulação no Proagro, nas regras do Proagro, em 2023 para a safra 2024, de que acabou excluindo muitos agricultores, porque limitou o número de acessos, né? Hoje, em 5 anos, o agricultor pode ter somente 7 acessos. Para as culturas, por exemplo, os grãos aí, ainda até que é razoável, né? Vamos dizer assim. Agora, para um agricultor que produz frutas, legumes e verduras, ele tem uma variedade de produção aí muito grande lá na sua unidade de produção. Aí quando vem uma questão ambiental, um granizo, uma geada, uma seca, né? Não atinge somente uma cultura, atinge todas as culturas que ele tem estabelecida na sua área de produção. Isso significa, muitas vezes, dele fazer 4, 5 acessos somente em um evento climático. Então, por isso que a gente pede essa coisa. Então, aqui, basicamente, são questões 4 centrais. Uma, crédito diferenciado para essa agricultura familiar, assistência técnica mais qualificada, não estou dizendo que não tem, mas nós avançarmos nessa assistência técnica, seguro e condições de mercado, como eu falei aí, né, abrindo mais mercados para a população mais pobre com alimento de qualidade também. Então, se daria para dizer que tem 4 eixos ou 4 pilares, o nosso PAC seria isso. Obviamente que daí depois vem as questões complementares, que são o bem-estar do agricultor, como casa e outras questões mais por diante, saúde, educação, que também são importantes. Outra questão que ainda é importante seria, quem sabe, um quinto pilar é a questão da infraestrutura. Nós ainda precisamos de melhorar a nossa infraestrutura. Aqui no Alto Uruguai, por exemplo, infelizmente, a gente tem ainda muitas regiões, muitos agricultores que não têm acesso à internet de qualidade, não têm acesso à energia de qualidade suficiente. Em alguns casos mais extremos, ainda as estradas não estão suficientemente bem boas. Além de questões como armazenagem, câmaras frias, estruturas de armazenagem, de comercialização, de logística que também precisamos. Então, ter crédito, ter condições para este tipo de coisa é o que é a nossa expectativa neste PAC. Como exemplo que a gente pode citar recentemente foi a abertura do recebimento de grãos de feijão, né? Sim, da nossa cooperativa Isso aqui, aí. que é a cooperativa Secafes, aqui de Erechim, né? Secafes. É dizer que depois de muitos anos, não sei exatamente quanto tempo, nós não tínhamos uma unidade processadora de feijão aqui na região. Então, é esse tipo de estrutura, esse tipo de coisas, né, que certamente estimula, então, a produção, incentiva a produção e, por outro lado, se espera que tenha um resultado de uma oferta, por exemplo, no caso do feijão, com um preço mais acessível para o consumidor e principalmente de boa qualidade. Então, são várias cadeias produtivas que podem ser impulsionadas com um PAC da produção de alimentos. Perfeito, Rui. Acho que o pessoal de casa pode entender, né, como é que vai funcionar esse PAC, essa proposta, né, e esse incentivo para os produtores, os agricultores familiares. Agradeço a sua presença.
A nossa expectativa é muito grande, né? Então, como se diz, da nossa parte, a gente está elaborando e está propondo. Agora, obviamente, que precisa das forças políticas da região, das forças políticas do país, do governo entender isso, né? E entendemos que ela é uma boa proposta. Mas, de fato, quero agradecer aqui também essa oportunidade, esse momento aí da gente trazer, né, isso e dizer para a nossa população aí do Alto Uruguai, mas não só do Alto Uruguai, que houve, eu sei que o Bom Dia ele expande as fronteiras, né? A nossa proposta e dizer, quem puder nos ajudar nessa batalha, com certeza será muito bem-vindo. Perfeito, então. Esse foi mais uma edição do Bom Dia Entrevistas. Até mais.